Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Steve e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre BoJack Horseman, a série mais adulta de animação da Netflix. A gente vai tentar abordar os temas filosóficos que essa série propõe e tentar criar aqui uma certa discussão. Se você gostou do vídeo, gosta desse tipo de tema, não se esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar vídeos novos. Vamos lá pro vídeo. A série ela foi idealizada pelo Rafael Waksberg e tem Will Arnett estrelando o BoJack. O BoJack ele era um cavalo ator nessa série, no mundo dessa série. Os animais não tem muita diferença para os atores comuns, então eles falam, andam e tal. Ele fez muito sucesso numa sitcom nos anos 90. As pessoas ainda reconhecem ele na rua até hoje por ter sido parte dessa série. Mas hoje em dia ele não tem tantos trabalhos assim e passa a maior parte do tempo se ocupando com outras coisas como drogas e procrastinando ou não fazendo nada pra não pensar nos problemas que assolam a vida dele. A série ela usa não só o BoJack, mas como os outros personagens e a própria Hollywood para abordar temas existencialistas. Um dos filósofos que é até citado na série e que dá um dos embasamentos filosóficos é o Pascal, que diz que se a vida é realmente sem sentido, como é que a gente vai lidar com ela? Ele propunha a resposta divina e recorrer a isso. Mas depois surgiram outras linhas de pensamento como o niilismo e como outros filósofos existencialistas que são no mundo pós Deus está morto, pois as pessoas não aceitam mais Deus como uma resposta filosófica. Tem até um episódio onde eles discutem sobre o Papai Noel, que é meio que uma alegoria sobre isso, sobre a gente não aceitar mais esse tipo de uma figura maior que está nos vigiando para responder nossas angústias. E aí a gente tem outras três opções. Uma é se ocupar, é buscar distrações. A outra é o suicídio, é não viver mais, de acabar de vez com esse vazio, que não é uma solução de verdade, não procure isso, pelo amor de Deus. E a terceira é abraçar o absurdo, que puxa de um outro filósofo que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Na parte da distração, tanto o BoJack quanto a Princess Carolyn, que é a empresária dele, meio que mostram duas vertentes de como você pode fazer isso. Ela se volta pro trabalho. O trabalho, ela é uma workaholic e é o que mantém ela ocupada. Ela até tenta buscar outras coisas mais pra frente na série, arrumar um relacionamento e tal, mas ela acaba sempre voltando para as ocupações, pra carreira dela, porque é isso que mantém ela ocupada, mas não completa realmente o vazio, ainda falta alguma coisa. E o BoJack, por outro lado, ele se busca para respostas fúteis, para drogas, para sexo sem compromisso, para ficar fazendo idiotices. Só que isso também não é uma resposta, porque existe uma hora que nem o trabalho, nem ficar fazendo tudo isso é mais o suficiente. Tem uma hora que o vazio existencial bate mesmo, que é como o Pascal disse, os homens não conseguem permanecer quietos em seus cantos por mais que eles tenham tudo. O Pascal, para fazer essa metáfora, usou os reis, e aqui eles usam as celebridades, porque é mais ou menos a mesma coisa. São pessoas que têm tudo, que não tem muito com o que se preocupar na vida e teoricamente deveriam ser muito felizes por causa disso. Mas o BoJack não é feliz, porque ele não tem um senso de propósito na vida e ele não sabe o que ele deveria fazer. E aí é onde entram alguns outros filósofos existencialistas nessa série, como Nietzsche, de onde veio o niilismo, e um pouco mais pra frente o Camus, que dizem que a vida não tem um propósito pré-estabelecido. A gente não tem exatamente uma coisa para fazer na vida. A vida da humanidade é sem nada pré-estabelecido. É diferente de uma ferramenta, por exemplo, um martelo. A ferramenta ela é criada para um fim. O martelo ele é feito para bater um prego na parede. Nós não fomos criados para um fim. A gente simplesmente existe e tem que ocupar a nossa existência de alguma forma. A distração ela não deixa a gente feliz por um período de tempo, mas ela é passageira. No episódio One Trick Pony, o BoJack percebe o quanto as coisas que ele faz são fúteis e são efêmeras e sem significado. Ele não está fazendo nada realmente importante e volta a sofrer com vazio existencial. Aí a gente vai para uma segunda opção, um segundo caso, que é a liberdade radical. E foi proposta pelo filósofo também francês Sartre, que diz que depois que você descobre que a sua vida é sem sentido e sem ponto, isso bate um pouco com o niilismo também, não tem nenhum código moral nem nada te prendendo. No caso do BoJack, não tem nada que obrigue ele a fazer as coisas ruins que ele faz, ou ser autodestrutivo, ou enfim. Mas também não tem nada que impeça ele de agir dessa forma. Então ele que é responsável pelas ações da vida dele por criar um próprio propósito para a vida. Como a Diane diz, depois que o livro dele é lançado, não existe um BoJack bom no fundo. Existem as escolhas que o BoJack faz que tornam ele a pessoa que ele é. O Todd também fala isso, ele é o resultado de todas as escolhas e as ações que ele fez na vida dele, que é uma outra linha de pensamento. Afinal, foi ele que escolheu tudo isso, ninguém obrigou ele a fazer isso. É o que Nietzsche, por exemplo, propunha quando você passa do estado do niilismo, de achar que a vida é sem propósito. Você agora pode criar os seus próprios códigos morais e viver pelas próprias coisas que você acredita, ou voltar a ficar preso no seu vazio existencial, que é o que o BoJack está fazendo. Que leva a gente para uma terceira opção,
que é abraçar o absurdo, que é mais baseado no pensamento do filósofo Camus, que também está envolto lá na série. Camus, ele propõe que depois que a gente entende que a vida é sem sentido e que a humanidade não tem um propósito pré-estabelecido no universo, a gente está num estado chamado absurdo. E ou a gente não lida com isso e, como eu disse antes, se mata, porque, né, é o que dá pra fazer, ou a gente abraça o absurdo. Pra exemplificar isso, não tem ninguém melhor na série do que o Sr. Peanut Butter, que logo depois do irmão dele quase morrer diz que isso não importa, nada disso importa. Isso pode parecer uma frase idiota, mas se você colocar em perspectiva, não tem uma grande importância, assim como não tem nenhuma grande força fazendo o BoJack fazer as merdas dele, ou nada que vai dar um propósito muito claro pra vida dele. Então, o que ele tem que fazer é conviver com esse absurdo e fazer o que ele acha certo e ser feliz com isso. É o que o Sr. Peanut Butter faz. Ele simplesmente vive, faz e é feliz. O Camus exemplifica isso com o mito de Sísifo, que vem da mitologia grega, que é um cara que recebeu a função dos deuses de empurrar uma pedra pro alto de uma montanha todos os dias, só para ver ela cair de novo. E ele diz que ele é um herói absurdo, porque essa é uma tarefa absurda. Todo dia ele vai fazer exatamente a mesma função, mas ele escolhe fazer isso feliz e abraçar o absurdo da vida, entender que a pedra vai cair todos os dias, ele vai ter que levantar ela e não tem muito que ele possa fazer para controlar isso. E a vida é assim. E é o caso do BoJack. A vida realmente não tem um propósito pré-estabelecido. E ele não vai achar uma felicidade plena em alguma coisa pronta, porque não existe uma fórmula da felicidade, mas ele tem que continuar vivendo e fazer o melhor que ele tem. E achar o melhor que ele pode. Achar um conforto na vida do que dá pra ele fazer. E no final, o BoJack ele acaba ficando com 3 opções pro que ele pode fazer da vida dele. 1, ele se mata e acaba com tudo isso. 2, ele continua vivendo a vida dele e odiando tudo à sua volta. Ou 3, ele entende que não tem muito sentido na vida e abraça esse absurdo e tenta ser feliz com isso. No final da 3ª temporada, ele percebe que a vida dele vai entrar num loop e tenta se matar numa rodovia. Ele acaba vendo um bando de cavalos correndo e percebe o absurdo de tudo aquilo. E entende o desejo dele de pertencer a alguma coisa, e pertencer a algo, e ter um propósito. A família é um tema que vem sendo batido como uma possível solução para os problemas dele. Essa sensação de pertencer a algum lugar pode preencher esse vazio pra ele. Isso é mostrado depois que ele tenta transar com a filha da Charlotte. E enfim, no desenrolar do episódio a gente vê mais uma vez esse desejo dele de ter uma família, de pertencer a algum lugar. Mas não dá pra dizer se isso vai ser mais explorado nas próximas temporadas e nem se isso vai resolver todos os problemas dele. No fim, animações como BoJack Horseman, como Rick and Morty, são marcantes justamente por isso, por fazer a gente nos questionar sobre o nosso papel no universo, sobre a nossa existência. E no caso do BoJack, eles usam seres como cavalos e como cachorros que geralmente não seriam identificáveis, mas que têm todos esses sentimentos de não se encaixar, de procurar um propósito, de buscar coisas frívolas para se manter feliz e tentar buscar ao máximo a felicidade para tornar eles identificáveis, porque no final esse é o tema da série, buscar a felicidade em algum lugar e tentar achar ela, que é uma coisa que todos nós como seres humanos podemos nos identificar. E usando todos esses embasamentos filosóficos, questões existenciais e possíveis saídas e respostas para a condição do BoJack, dá pra dizer que isso torna a série no mínimo um pouco genial. E esse foi mais um vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você gosta desse vídeo com uma pegada um pouco mais filosófica, com uma pegada um pouco mais analítica das coisas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho para receber notificações, deixar um joinha se você gostou, comenta outra que você queira que a gente faça esse tipo de comentário. E é isso, fique com essa referência.